Meu nome é Juliana. Desde que me lembro, quando meu pai nos apresentava às pessoas, ele só dizia: "Esta é Marina, nossa futura advogada." Se eu estivesse por perto, eu me tornava: "E essa é a irmã dela." Sem nome, sem contexto, apenas uma sombra vaga no canto. Eu costumava pensar que talvez fosse imaginação minha, talvez eu estivesse sendo sensível demais, mas então veio a festa de formatura há 2 anos, a formatura do ensino médio de Marina. Toda a família apareceu em cores pastel e sorrisos tensos. Meu nome sequer estava na faixa, e quando meu pai fez seu discurso, ele disse: "Para minha única e verdadeira estrela." Eu estava a menos de 1 metro dele. Em algum momento, parei de discutir, parei de perguntar por que não publicaram minha aprovação na faculdade, por que nunca vieram me visitar, por que todo cartão de feriado tinha uma foto nova sem mim. Lembro-me de olhar para uma foto de Natal que eles enviaram. Estavam todos vestindo vermelho, até o cachorro, e onde eu costumava estar, estava Marina, no centro, segurando o cachorro, ladeada por nossos pais, como se fossem a família nuclear perfeita. Eles não me cortaram da foto, eles refizeram a foto. Ninguém disse que eu estava deserdada, ninguém declarou isso, mas aprendi como as pessoas desaparecem sem funerais, como você pode ser apagado educadamente. Meu nome é Juliana Mendes e, se você perguntar ao meu pai, eu não existo. O e-mail chegou em uma terça-feira. Não era da minha família, claro que não. Era do escritório de ex-alunos da Eastern University, a escola onde Marina e eu acabamos indo, só que em épocas diferentes. Assunto: você está convidado, destaques da cerimônia de formatura da turma de 2025. Quase o deletei. Geralmente não abro e-mails com cabeçalhos de confetes, mas algo na prévia me chamou a atenção. Convidado especial, investidor palestrante principal a ser revelado na cerimônia. Investidor? Cliquei, rolei por estudantes sorridentes, links para doações e instruções de estacionamento, até que vi uma silhueta borrada rotulada como CEO de uma das startups de tecnologia médica rural de crescimento mais rápido na América do Norte. Não confirmado, mas fortemente rumores apontavam para mim. Meu coração não sabia se acelerava ou parava. Ninguém sabia que eu estava por trás da empresa. Eu a construí silenciosamente sob um pseudônimo, através de fundos de investidores anjo e parcerias clínicas. Eu não queria reconhecimento, eu só queria distância, até agora. Algumas horas depois, um segundo e-mail chegou à minha caixa de entrada. Este não era para mim. Era uma corrente de mensagens encaminhadas entre minha tia e o resto da família, fotos de Marina com a Beca e o Capelo, um menu de buffet, mapas de assentos. Então, uma linha do meu pai: certifiquem-se de que Juliana não saiba disso. A última coisa que precisamos é de uma distração no grande dia de Marina. Distração. Aquela palavra atingiu mais forte do que qualquer insulto jamais poderia. Eles não apenas me esqueceram, eles planejaram em torno da minha ausência. E pela primeira vez em anos, não me senti triste, senti algo mais frio, mais afiado. Eu não ia estragar a formatura dela, não. Eu ia simplesmente dominar a sala ao lado. Naquela noite, fiquei sentada no escuro por muito tempo. Sem luzes, sem música, apenas o zumbido da minha geladeira e o brilho suave da tela do meu laptop. As palavras deles ecoavam na minha cabeça como ruído de fundo: certifiquem-se de que Juliana não saiba disso, ela vai arruinar tudo, ela sempre encontra um jeito de fazer tudo girar em torno dela. E eu acreditei neles. Não de uma vez, não como um raio, mas como erosão, lentamente ao longo dos anos, até que você não tem mais certeza onde você termina e as vozes deles começam. Talvez eles estivessem certos, talvez eu fosse o problema. Pensei naquele Natal em que não voltei para casa, nos aniversários que deixei passar em silêncio, nas mensagens não respondidas de primos que não sabiam o que dizer. Pensei em como nunca contei a ninguém sobre a empresa que construí, como arquivei todos os documentos legais sob um pseudônimo só para evitar ser ligada a eles. Talvez isso fosse egoísmo, ou talvez fosse autodefesa. Mesmo agora, eu não tinha certeza. Encarei meu reflexo na tela preta do laptop, olhos cansados, um coque mal feito,
um moletom com o logo da minha startup que ninguém reconhecia. A garota que eles chamavam de desistente, a garota que se foi. Ninguém nunca me viu da maneira que eu queria ser vista. E se ninguém te vê, você realmente existe? Na manhã seguinte, abri meu laptop novamente, entrei no nosso portal de investidores. Lá estava a confirmação: Eastern University, vaga de palestrante principal na cerimônia de formatura confirmada, nome a ser anunciado. Passei o mouse sobre a caixa rotulada nome de exibição, digitei 3 palavras e cliquei em salvar: Juliana Mendes, CEO. Começou com um barulho, um farfalhar do fundo da gaveta da minha cozinha. Eu não estava procurando nada em particular, apenas um cardápio de entrega ou talvez pilhas, mas minha mão roçou um papel puxeio, um recibo de almoço amassado de 5 anos atrás, desbotado e dobrado nos cantos. A tinta quase havia desaparecido, mas reconheci a caligrafia no verso imediatamente: você não precisa ser barulhento para ser poderoso. A caligrafia da minha mãe. Ela costumava deixar pequenos bilhetes assim em espelhos, dentro de livros, dobrados nos bolsos do meu casaco durante as provas de inverno. Ela morreu quando eu tinha 19 anos. Nunca chegou a ver o que eu construí, nunca me viu acender. Mas aquela frase, parecia que ela tinha cronometrado para agora. No mesmo dia, recebi uma mensagem de Carlos, meu CTO, cúpula de investidores confirmada. Mesmo campus, mesmo fim de semana. Você vem? Encarei a mensagem por um longo tempo. Foi então que me lembrei de outra coisa: a formatura de Marina seria do outro lado do pátio da cúpula, mesma universidade, mesma data, mesma hora. Parecia poético, como se alguém tivesse desenhado um círculo perfeito e eu tivesse sido convidada a entrar nele. Abri 2 abas. Uma para o itinerário da cúpula, a outra para o portal de ingressos da formatura da Eastern University. Em nome do convidado, digitei um pseudônimo e reservei um assento na primeira fila. Eu não planejava falar, não planejava causar uma cena, eu só queria observar. Não ela, eles. As pessoas que me apagaram. O e-mail de confirmação da universidade chegou às 2h07 da manhã, pontualmente. Meu assento na cúpula de investidores confirmado, meu ingresso na primeira fila da formatura confirmado. 2 mundos separados, um campus, um fim de semana, e eu tinha um pé em ambos. Não usei meu nome verdadeiro no ingresso da formatura, apenas uma variação de monograma. Eu não queria atenção, ainda não. Eu queria proximidade. Eu queria ver o rosto do meu pai quando ele percebesse que o fantasma que ele enterrou ainda podia entrar numa sala sem ser anunciado. Na manhã da viagem, fiz uma mala leve, um blazer, um vestido preto e um par de saltos baixos que eu não usava há anos. O mesmo par que usei quando apresentei minha startup a um painel de investidores que sequer perguntaram se eu tinha diploma universitário. Soiler, eu não tinha, mas eu tinha números, um plano e uma razão. Na viagem de trem para Ishi, passei pelo antigo prédio de ciências onde eu costumava dormir entre as aulas, onde Marina uma vez disse aos amigos que eu era só uma desistente que a seguia por aí. Agora, meu nome circulava discretamente no programa da cúpula. Quando cheguei, o recepcionista no portão da formatura escaneou meu ingresso e sorriu: este assento foi solicitado cedo, reservado na primeira fila. Parece que alguém realmente queria você aqui. Sorri de volta. Acho que sim. Sentei-me no terceiro assento do corredor. O sol batia na minha nuca enquanto os alunos entravam. Ninguém me notou, ainda não, mas eu notei todos. E atrás de mim, ouvi a voz do meu pai. Baixa, autoritária, falando com a segurança. Meu pai estava andando de um lado para o outro perto da entrada, falando com alguém com uma prancheta e um rádio. Seu tom não era elevado, mas era afiado, controlado, o tipo de voz que ele usava quando estava prestes a remover alguém sem sequer levantar a mão. Mantive a cabeça baixa. Ele não olhou para mim diretamente, apenas varreu as fileiras com aquele mesmo olhar de desaprovação que ele usou em mim no dia em que parti para sempre. O recepcionista se aproximou. Senhora, posso confirmar seu nome para o registro de assentos? Entreguei-lhe o ingresso. Ela assentiu, sorriu e seguiu em frente.
2 fileiras à frente, minha irmã estava sentada com os formandos, o cabelo perfeitamente inclinado, a beca impecável. Ela parecia a mesma, talvez mais fria, talvez mais polida, mas eu conhecia aquela expressão, a que ela usava quando estava atuando. Ela sempre foi boa em representar o papel. Um professor passou, parou, olhou para mim 2 vezes e então fez uma dupla tomada. Espere, sussurrou, você é Juliana Mendes? Eu mesma, respondi, apenas sorrindo levemente. Li seu estudo de caso sobre infraestrutura de telecomunicações. Trabalho brilhante, disse ele, autossuficiente para 2 pessoas na fileira atrás de mim virarem a cabeça. Do outro lado do pátio, as faixas da universidade tremulavam, os alto-falantes ligaram. A cerimônia estava prestes a começar. Atrás de mim, meu pai falou novamente, desta vez mais alto, ela não deveria estar aqui, ela não está na lista. Não me mexi. Deixei olhar, deixei-o semicerrar os olhos e fumegar e procurar, porque a garota que ele pensou ter apagado não existia mais. Só a mulher na primeira fila existia, e logo toda a escola saberia seu nome. A cúpula de investidores estava programada para começar 40 minutos após a cerimônia de formatura, do outro lado do pátio, dentro do auditório de vidro. O nome da minha empresa já estava exibido em banners rotativos, Golden Health, palestra de encerramento. Como uma startup silenciosamente mudou tudo. Eu escapei durante o terceiro discurso, justo quando o chefe do departamento de marina subiu ao pódio. Meu assento estava vazio antes que meu pai pudesse perceber que eu estive bem na frente dele. Nos bastidores da cúpula, meu assistente me entregou o slide final. Tudo pronto. Eles ainda não sabem que é você. Até o reitor acha que a CEO é algum tipo recluso de Harvard. Assenti, folheando os slides. Dados, métricas, projeções, tudo sólido, tudo impecável, mas faltava algo. Abri o arquivo, passei o mouse sobre o último slide, a tela de encerramento. Dizia apenas, obrigado. Simples, seguro, esquecível. Deletei. Digitei um novo título, Juliana Mendes, Eastern University, turma de nunca. E embaixo, menor, vocês me apagaram, então eu construí algo permanente. Meu assistente olhou por cima do meu ombro e piscou. Isso é ousado. É honesto. Ela não discutiu. Dei uma última olhada no meu reflexo na tela, cabelo preso, sem maquiagem, apenas um blazer preto e um nome que eles tentaram silenciar. Lá fora, ouvi aplausos. A formatura devia ter terminado. Lá dentro, estavam apresentando o palestrante principal. Por favor, recebam a fundadora e CEO da Mecheri. E naquele mesmo instante, enquanto as câmeras clicavam e as cabeças se viravam, o professor de marina inclinou-se para ela e sussurrou algo. Os olhos dela se arregalaram, e eu entrei nas luzes. As luzes não pareciam quentes, o palco não parecia alto, eu não me senti pequena. Entrei no centro das atenções sem roteiro na mão, apenas meu nome, finalmente meu nome verdadeiro, no projetor atrás de mim em letras brancas e em negrito, J.M. Mendes, CEO, Golden Health. Por um momento, ninguém aplaudiu. Não porque não estivessem impressionados, mas porque estavam ligando os pontos. Sussurros começaram primeiro, depois os telefones saíram, então a sala silenciosamente, sem fôlego, percebeu que eles estavam citando meu trabalho há anos sem nunca saber quem o escreveu. Limpei a garganta. Eu construí a Mecheri porque ninguém na minha família achava que eu conseguiria terminar nada. E eles não estavam totalmente errados. Eu não terminei a faculdade, eu não terminei os jantares de ação de graças, eu não terminei de ser a filha que eles queriam. Pausa. Mas eu terminei isso. Clique, próximo slide. Um mapa das nossas expansões de saúde rural, pequenas cidades, clínicas vazias agora pulsando com acesso e infraestrutura. Clique, hospitais com os quais fizemos parceria, vidas que já havíamos mudado. Clique, uma foto granulada, eu há 6 anos, soldando fios de protótipos no corredor do meu dormitório. Sem laboratório, sem financiamento, sem aplausos. Olhei para a plateia, líderes da indústria,
conselheiros universitários, professores, alunos. Na terceira fila, sentado ao lado de um professor júnior, estava o professor de Marina. Seus olhos se arregalaram, ele virou-se para Marina, ainda com a beca e o capelo, e depois voltou para o palco. Você não me disse que ela era sua irmã, disse ele, alto o suficiente para o microfone captar. Marina enrijeceu. Ele voltou para o palco. Bom trabalho, CEO. E aquele foi o momento. Não os aplausos que se seguiram, não a ovação de pé, nem mesmo os e-mails que eu receberia mais tarde naquela noite de pessoas que uma vez me ignoraram. Foi aquela única frase da única pessoa de quem ela queria aprovação, o único momento que ela não pôde controlar, a única frase que não lhe pertencia. Eu não olhei diretamente para ela, mas eu sabia que ela estava assistindo, e eu sabia que meu pai estava em algum lugar atrás dela, fervendo. Eu não precisava dizer uma palavra para eles, porque a verdade já havia falado, e desta vez tinha um microfone. Saí pela entrada dos fundos, sem imprensa, sem fotos, apenas o eco dos aplausos ainda vibrando nos painéis de vidro atrás de mim. Não esperei por parabéns, não fiquei para a recepção, eu não precisava. Quando cheguei ao saguão do hotel, meu telefone já havia começado a vibrar, 37 mensagens não lidas, 6 chamadas perdidas de números desconhecidos e uma mensagem da minha prima: era você no palco. Papai quase engasgou. Não respondi, não precisava. Um clipe do momento já havia viralizado. A frase bom trabalho, CEO estava sendo reproduzida, citada, subtweetada, compartilhada novamente, e em cada repostagem lá estava eu, em pé no pódio, com nada além do meu nome e o silêncio que eu carreguei por anos. Eu não postei sobre isso, não marquei a universidade, não mencionei minha irmã, mas eu sabia que eles viram, porque horas depois a foto da formatura de Marina desapareceu da página do Facebook do meu pai, substituída por uma velha citação sobre humildade. Clássico. Minha irmã também não marcou ninguém, não postou seu habitual obrigada à minha incrível família, apenas uma foto filtrada, sem sorriso, sem contexto. Eu não falei com eles, não devolvi o silêncio deles com barulho, mas eles me ouviram. Nos corredores onde meu nome havia sido apagado, nas salas onde eles nunca esperaram que eu entrasse novamente, nas vozes de outros, professores, alunos, estranhos, que agora diziam um nome que eles uma vez tentaram enterrar, J.M. Mendes, CEO. Não a vergonha deles, não o fardo deles, não o fracasso deles, apenas a mulher que entrou, ficou de pé e não olhou para trás. Na segunda-feira após a cúpula, minha caixa de entrada estava cheia novamente. Não de capitalistas de risco, não da imprensa, da família, não diretamente, claro, isso exigiria reconhecimento, responsabilidade. Não, estes vieram envoltos em curiosidade educada. Uma mensagem da minha prima de segundo grau: Oi, Juliana, quanto tempo? Acabei de ver o clipe da palestra, uau! Alguma chance de vocês estarem contratando estagiários neste verão? Um e-mail de Mike, um amigo de faculdade do meu pai, mencionei que você começou algo na área da saúde. Adoraria conectar vocês, nosso filho acabou de se formar e está procurando oportunidades. E então, o mais ousado de todos, uma mensagem do namorado de Marina: nos encontramos uma vez, ele mal disse olá, agora, não fazia ideia de que a Metieri era sua, impressionante. Me avise se algum dia estiver construindo uma equipe jurídica. Nenhuma menção a Marina, nenhum pedido de desculpas, apenas portas se abrindo, as mesmas que eles tentaram fechar na minha cara uma década atrás. Não respondi à maioria deles, mas encaminhei uma mensagem para minha assistente: coloque este na lista de nem nessa vida. Ela respondeu com um joinha e um emoji de caveira sorridente. A ironia não me escapou. Eles me chamaram de desistente, disseram que eu teria sorte de conseguir um emprego de escritório, me avisaram para não envergonhar o nome da família, e agora queriam empregos de escritório de mim. Eles não viram o momento em que me tornei o conto de advertência deles, mas se lembrariam do dia em que me tornei a oportunidade perdida deles. E a melhor parte? Eu nunca levantei a voz, eu apenas elevei o padrão. Eles fingiram que eu era ninguém, não com insultos ou gritos, mas com silêncio, com cadeiras vazias, com fotos de grupo que de alguma forma sempre cortavam exatamente onde eu estava. Eles não me apagaram violentamente,
eles me apagaram como você apaga um lápis, suave, silencioso, deliberado, até eu comecei a me perguntar se eu alguma vez estive ali. E quando finalmente fui embora, sem briga, sem palavras finais, eles trataram como um alívio, como se a família tivesse sido consertada novamente. Por anos, deixei que mantivessem essa versão, deixei que acreditassem que eu havia desaparecido, deixei que se sentassem em salas e dissessem coisas como: não ouvimos falar de Juliana há anos, como se eu fosse uma parente distante em vez de uma filha, uma irmã, uma alma que eles escolheram esquecer. Mas a verdade nunca permanece enterrada, não quando constrói algo que fala mais alto que o sangue. Desta vez, eles não puderam se esconder atrás do silêncio. Meu nome estava impresso em brochuras, citado em sites de notícias, ecoado em discursos de abertura. Eles não puderam rolar a tela, não puderam fingir que não viam. E essa foi a vingança silenciosa. Eu nunca pedi para ser bem-vinda de volta, eu apenas me certifiquei de que, para onde quer que eles se virassem, eu já estivesse lá. Não como a garota que eles dispensaram, não como o fracasso sobre o qual eles sussurravam, mas como a mulher que agora eles tinham que pesquisar no Google, a mulher com seu próprio legado. E não importa o quanto tentassem desviar o olhar, desta vez eu era inesquecível. Eu nunca voltei para casa, nem mesmo quando meu pai mandou dizer por um primo algo sobre deixar as coisas para trás e família ser família. Ele não queria pedir desculpas, ele queria controle de imagem, e eu não estava interessada. Não havia nada para mim lá. Não o quarto com o papel de parede descascando, não a prateleira onde meus troféus de infância costumavam estar, nem mesmo o jardim que minha mãe uma vez cuidou, agora coberto de ervas daninhas e amargo no calor do verão. Mas eu retornei, só que não da maneira que eles esperavam. Eu retornei em todos os corredores que agora ecoavam meu nome, em clínicas por todo o país usando nossa tecnologia, em salas de aula citando minhas primeiras pesquisas, em sussurros entre professores e membros do conselho que uma vez mal me viam. Eles não puderam se apropriar de mim, eles nem sequer puderam me entender, e esse foi o presente final. Eu me tornei algo que eles não podiam segurar, não podiam reescrever, não podiam remodelar para se adequar ao seu conforto. Um professor de Aston me enviou uma nota manuscrita. Ele disse: adicionamos sua palestra ao nosso currículo de ética sob legado e resiliência. Legado. Engraçado como essa palavra costumava parecer pesada, como algo que eu não tinha permissão para tocar. Agora era meu. Eles fingiram que eu era uma distração, um erro, uma cadeira vazia na mesa errada. Mas quando eles me enterraram em silêncio, eu voltei com algo mais alto. Eu voltei com a verdade. Juliana deu a volta por cima, apesar de sempre ser subestimada pelo pai e pela irmã. O que achou dessa história? Teria feito o mesmo que Juliana? Conte aqui nos comentários, queremos muito saber sua opinião. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.